Olá, eu sou a Camila, aluna do Instituto Federal, no curso de Letras Português e Inglês, cursando o 8º semestre. E essa é uma atividade avaliativa, uma análise de um conto, para a disciplina Diálogos da Literatura Brasileira com a Hispano-Americana, ministrada pela professora Vanessa. O conto é do Alonso Cueto e se chama Os Três Toques das 4 e 5. Sobre o autor. O escritor peruano Alonso Cueto Caballero nasceu em 30 de abril de 1954 em Lima, no Peru. Ele estudou literatura na Pontifícia Universidade Católica do Peru, também frequentou o Instituto de Cultura Hispânica na Espanha, em 1979 na Universidade do Texas, onde obteve seu doutorado em 1984. Iniciou sua carreira de escritor lançando um olhar irônico sobre a classe média de seu país. Seu trabalho tem se caracterizado pela incursão de gêneros muito diversos. Publicou seu livro de contos em 1983, The Battle of the Past. E seus romances incluem La Hora Azul, que ganhou prêmios. E no final de 2011 publicou seu primeiro livro infantil. Seus livros foram traduzidos para diversos idiomas. Ganhou diversos prêmios e em 2009 ele foi eleito membro da Academia Peruana da Língua. Dentro da narrativa, publicou uma história e um romance, sendo especialmente conhecido por títulos como Tigre Branco, A Hora Azul, O Sussurro da Mulher-Baleia e Grandes Looks. Foi levado ao cinema. Ele é considerado um dos mais importantes contadores de história peruanos da atualidade. E agora eu vou ler o conto, para posteriormente comentar a análise do Alonso Cueto. Os Três Toques das 4 e 5. Na verdade, o pacto estava ali, selado por uma corrente de azares, de ilusões concretas e de adivinhações da vontade. Alcira e Paco não haviam se visto em 20 anos, mas comunicavam toda a sexta às 4 e 5, em ponto, com uma precisão compartilhada do amor. A história de Paco havia se iniciado pela última vez à meia-noite do dia 24 de dezembro. Essa noite ele havia ido dormir contra a opinião de todos os amigos, tias, sobrinhas e alguns primos que exigiam que compartilhasse com eles o que faziam todos os natais: comer pedaços de peru e falar sobre os demais parênteses. Havia tocado o travesseiro aliviado pela certeza de não ter que inferir a seus familiares os despojos de sua vida recente de 45 anos. O mau humor depois da morte de sua esposa Soraya, a tristeza da partida ao estrangeiro de sua filha mais velha, Patrícia, a consciência crescente de sua rotina como professor de uma universidade. Nessa noite, como em tantas outras, havia acordado a solidão de seu abajur de vidros brancos. Mas não havia sido um despertar igual aos outros. Desta vez havia acordado com a certeza de que Alcira estava deitada a seu lado. Emergiu das primeiras ilusões da vigília entre os lençóis amassados, martirizado pelo barulho de fogos de artifícios vindo da rua. Foi então que lhe pareceu ver a imagem de seus sonhos. Alcira deitada com ele, dormindo na noite de Natal, naquela cama. O fato dela não estar ali era o início de sua nova relação com o mundo. A única imagem daquela nova realidade, a do seu corpo na cama sem o de Alcira. Essa imagem o incriminava. O amor a Alcira o avassala no colchão. O vírus das recordações havia demorado 20 anos em incubar-se e agora irradiava seus raios de dor. No dia 26 de dezembro, decidiu que tinha de procurar. Nessa mesma noite de Natal,
Alcira estava cortando um pedaço de peru para sua filha mais nova, Glória. Os 13 anos de Glória, a franja solta, as pernas de gazela, os olhos fixos, as sobrancelhas finas, a boca sempre próxima a um sorriso. Alcira havia sido assim naquela idade. Ao seu lado, o marido Lúcio comia em silêncio. Lúcio era redondo e compacto. Usava óculos maciços, cortava o peru com uma faca comprida. Alcira o observou. Disse-lhe: terminamos isto, passamos pela casa da minha mãe e vamos à casa dos seus pais. Lúcio continuou cortando a ponta afiada em um grande naco de carne. Uma cortina breve de sangue que se misturou com o molho das frutas secas. Nessa noite, ao deitar, Alcira sentiu a dureza do travesseiro contra o pescoço. Era um Natal inusualmente ventoso e úmido. A janela estalava de fogos artificiais. Ao seu lado, Lúcio já havia dormido e seu corpo era uma jovem locomotiva que emitia um sopro lento. Não era um ronco exatamente, era um sopro que se descarregava entre as longas pausas. Uma noite de Natal, 20 anos antes, Paco lhe havia dito que a amava e ela havia sorrido para ele e depois havia escalado com tanta paixão sua série de omissões e desatinos. E estava ali. Ambos haviam feito 45 anos e viviam nos antigos extremos de Lima. Ele em Chorillos, ela em Monterrico. Graças ao matrimônio com Lúcio, Alcira conseguiu uma casa maior. Depois da morte da sua esposa, Paco se mudaram a um apartamento em frente ao mar. Paco e Alcira eram um leão. Ambos mediam 1,70 m, tinham uma inclinação natural pelo otimismo e gostavam de se vestir de preto. Na sala de Alcira, 20 anos antes, haviam ouvido tantas vezes discos de Manzanero, dos Beatles, de Avilés. Não haviam se visto em exatamente 20 anos depois da cena na porta da casa dela. 20 anos naquele mês, naquela noite, no Natal. No dia 26 de dezembro, Paco se aproximou do telefone. Lembrava da voz como se ela tivesse lhe sussurrando algo no ouvido. Ouvira falar de seu marido, um engenheiro industrial que trabalhava em uma fábrica de ferramentas, e procurou por ele na lista telefônica. Seu nome era ele. Ligou uma vez. É da casa do engenheiro X? Sim, é da casa dele. É para uma correspondência, disse e desligou. Era para uma correspondência. Quero almoçar mexilhões frescos, um pouco de cebola com milho em cima dos mexilhões e também moluscos, disse a voz de Lúcio. Era o dia seguinte ao Natal, um domingo, um dia de descanso. A música de Clayderman na sala, os Beatles no rádio do carro, a vista do moinho de água doce. Alcira desceu. 1 quilo de mexilhões e de molusco. É o que quer almoçar o menino. O menino seu filho, senhora? Não, o menino meu marido. Paco lembrou a primeira vez, quando haviam combinado de sair. O primeiro dia. A que horas você pode vir me buscar? Ela perguntou. Às 4, respondeu ele com um sorriso. Bom, então posso demorar um pouco, mas no máximo às 4:05. Morro de vontade de ver você. Às 4:05. Era uma sexta. Nesse sábado, voltou à sua casa às 2 da tarde e sua mãe lhe perguntou onde estava e ele não acordou até o domingo para ir à missa. A sexta. Paco tinha o número na mão, memorizou-o, repetiu em voz alta, olhou-o enquanto contemplava o mar pela janela. Era segunda, às 9 da manhã. Podia ligar? Discou o número, deixou que tocasse 3 vezes e desligou. Era suficiente. Saber que por enquanto havia compartilhado o mesmo som com o espaço em que ela vivia. Suficiente. Por enquanto. Seu filho Pablo se aproximou. O que tem de café da manhã, pai? Sentou com ele. Já experimentou queijo com mel no pão? Vou trazer para a mesa.
Agora vamos ver o que você vai fazer nas suas férias. Alguma coisa que seja útil. O que é útil? Bom, pintura, música, desenho, dança, algo assim. Tudo isso parece muito inútil, disse Pablo. De súbito, enquanto as faixas brancas avançavam em direção à parte inferior da janela e se perdiam nas varandas quebradas da sacada, Paco sentiu um golpe de certeza e soube o que devia fazer. Nessa sexta, às 4h05, ligaria e desligaria. Na sexta, às 4h05. Ela saberia que era ele. O vírus das recordações buscava formas de sobreviver. Pensou, formas de se plasmar por cima das pressões da saúde e da rotina. Durante a semana, visitou os escritórios das 3 universidades em que dava aula em período parcial. Ofereceram-lhe um curso de verão numa delas. Também encontrou um curso em uma escola pré-universitária. Um professor de matemática sempre cai bem em lugares assim. Com isso, daria pelo menos para pagar os cursos de férias de Pablo e as contas de casa. Na terça e na quarta teve reuniões. Na quinta matriculou Pablito. Por fim, chegou a sexta. Durante a semana, saiu para caminhar pelo cais. Depois leu os jornais, tomou 2 xícaras de café e um copo de uísque. Almoçou uma salada de atum. Ligou para sua mãe. Às 4 estava junto ao telefone. Tinha um relógio ao lado. Às 4h05 ligou. 1, 2, 3 toques. Desligou. Ficou de pé, acendeu um cigarro e foi olhar o mar. Quando o primeiro toque estremeceu seu telefone preto, Alcira estava entrando pela casa, carregada de 2 sacolas de carnes e verduras. O rosto de Paco a havia acompanhado durante toda a semana. Yolanda lhe disse que acabavam de desligar. No começo, não deu importância, mas depois sentiu vontade de acreditar que era Paco quem havia ligado e teve a convicção de que 20 anos não era um tempo longo demais para as recordações, para as condenações do coração. Era estranho que alguém desligasse tão rápido. Não demorou muito para lembrar a data, o dia e a hora. Esqueceu a ligação durante os dias subsequentes, mas quando na sexta seguinte, na mesma hora, o telefone voltou a tocar e a parar depois de 3 toques, soube que a simetria sentimental que repetia a hora de seu primeiro encontro estava sendo manejada pela nostalgia. Na sexta seguinte, propôs-se a ficar em casa para atender o telefone, logo que tocasse. Nesse dia, chegou à sua casa às 15 para as 4. Sua filha Glória se aproximou do telefone. Às 4. O que você vai fazer? Ela disse. Vou ligar para uma amiga. Não tem lição de casa? Mas hoje é sexta, mãe. Você não sabe? Desligue rápido, filha. O que está acontecendo, mãe? Nada, desligue, por favor. Glória desligou. O telefone soou 3 vezes. Alcira o contemplou e deixou que silenciasse. Não vai atender, mãe? Para isso você pediu que eu desligasse? Na sexta seguinte, o telefone continuou tocando. 3 vezes, às 4h05 e em seguida silêncio. Algumas vezes ela se vestira, se maquiara para escutar os toques. Uma tarde sentara-se junto ao telefone sem roupa de baixo. Até que um dia, sentada junto ao aparelho, ocorreu o que não havia esperado. Houve um 4º toque e um 5º e um 6º. Alcira levantou o fone e escutou. Bom, o conto, ele segue uma proposta constitucional específica estabelecida para este gênero, o conto, né? Uma narrativa compacta em relação ao romance. Toda a amostragem da história é representada no primeiro parágrafo, como uma demarcação evidente do evento. Um episódio. Nesse primeiro parágrafo.
Na verdade, o Paco estava ali, selado por uma corrente de azares, de ilusões concretas e de adivinhações da vontade. Alcira e Paco não haviam se visto em 20 anos, mas se comunicavam toda sexta às 4h05 em ponto, com uma precisão compartilhada do amor, que é o enredo do conto, né? O conto começa assim e ele termina assim, né? Com os dois se comunicando através desse ato, né? Dele ligar, ela ouvir, não atender. No final ela atende, talvez. O conto é trabalhado com profundidade, denotando o essencial do conteúdo, sem complexidade do enredo, com demarcação no tempo e do espaço. Com um narrador observador, sendo a pessoa do discurso provedora da história narrada e como ela se manifesta no texto. Nos conta a relação sentimental de Alcira e Paco, como a intriga da trama que envolve os personagens e a representação da narrativa, sem o conhecimento dos motivos tal quais não os uniram nos 20 anos passados, mas com motivações nostálgicas, que os unem afetivamente. Aí temos aqui esse parágrafo, esse trechinho. Uma noite de Natal, 20 anos antes, Paco lhe havia dito que a amava e ela havia sorrido para ele e depois havia escalado com tanta paixão sua série de omissões e desatinos e estava ali. Quais eram esses desatinos que os afastaram? O tempo se passa entre os natais, o ponto delimitador da cronologia, onde começa e termina a história, com um intervalo de 20 anos. Os espaços são as extremidades de Peru, né? Ambos os personagens tinham algumas similaridades, conforme a ambientação. Ambos haviam feito 45 anos e viviam nos antigos extremos de Lima. Ele em Chorillos, ela em Monte Rico. Graças a um matrimônio com Lúcio, Alcira conseguiram uma casa maior. Depois da morte de sua esposa, Paco se mudaram a um apartamento em frente ao mar. Paco e Alcira eram leão. Ambos mediam 1,70 m, tinham uma inclinação natural pelo otimismo e gostavam de se vestir de preto. Na sala de Alcira, 20 anos antes, haviam ouvido tantas vezes discos de Manzanero, dos Beatles e de Avilés. Bom, a significação da trama ganha abertura para a interpretação do leitor em relação aos sentidos, quando no último parágrafo Alcira atende o telefone. Até que um dia, sentada junto ao aparelho, ocorreu o que não havia esperado. Houve um quarto toque, um quinto e um sexto. Alcira levantou o fone e escutou. O autor determina uma imagem, um acontecimento que se torna significativo, que é esse, o desfecho no caso, né? Porque nós entramos no clímax do conto, né? Assim se pode dizer, quando aquela amostragem, aquela representação do início no primeiro parágrafo, ela se torna real no fim do conto, né? Quando que denota como que é o processo que Paco faz, né, para entrar em contato com a Alcira, né? E ligar, né? Os 3 toques às 4h05. E essa imagem, esse acontecimento que se torna significativo e que atua no leitor como uma espécie de abertura, de fermento que projete a inteligência e a sensibilidade em direção a algo que vai muito além do argumento visual ou literário contido no conto, que é esse desfecho, né? É muito interessante essa abertura da interpretação, porque aí a significação
ela acaba se tornando subjetiva, né? A gente deixa a interpretação aberta, por exemplo, em Machado, né? Nos contos dele, a Missa do Galo, por exemplo, né? Que conta ali um flerte e aí deixa o leitor a imaginar o que acontece, o que poderia ter acontecido. E, para finalizar, as considerações feitas sobre a análise se dispõem no enfoque psicológico e sociológico na construção dos sentidos, né? Que é esse fato da abertura da interpretação, que convida a refletir no que interliga e conecta as relações, sejam qual for, familiar, romântica e de amizade, validando o fato de não haver contato e haver distância. Portanto, as conexões cognitivas e afetivas são estabelecidas por signos e suas significações, advindas das interações sociais e culturais dos indivíduos. As tendências literárias contemporâneas da América Latina nos contos. Aqui é só uma síntese do que fala a antologia pan-americana, né? Onde reúne 48 contos, né? Inclusive esse. E qual a intenção dessa antologia, né? De reunir as literaturas, né? Americanas. O que faz das literaturas serem de fato americanas ou pan-americanas é o desconfigurado nos limites das nações, das línguas, das culturas, para se configurar sob o enfoque da literatura de um bloco continental. Um manifesto literário com a ausência das pretensões definidoras do que é o pan-americano, que termina servindo como um pretexto para poder apresentar autores de diversos países e línguas, os caminhos pelos quais a literatura está sendo gestada, suas interfaces, as temáticas dos novos autores, seus anseios, suas preocupações estéticas e, por fim, suas configurações. Bom, essa foi um pequeno comentário sobre a análise, né? Sobre essa análise. Espero que tenham ficado claro, né? Que tenham gostado. Aqui está a referência. E é isso. Agradeço. Até mais.